Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e eu vou trazer nesse vídeo o trecho de uma participação do João Dória num podcast aí feito por liberais que é quase inacreditável. O corte foi feito por eles, mas foi divulgado pelo perfil Tatu no Toco no Twitter. Vou deixar o link para quem quiser acompanhar e também seguir o Tatu lá, que realmente vale muito a pena. Mas antes de trazer o vídeo para vocês e trazer reflexões importantes, eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações e se gostar do vídeo, mas é só se gostar, deixa o like, comenta aqui embaixo, compartilha. Vamos trazer mais pessoas para cá porque aqui a gente luta por um Brasil melhor e eu vou mostrar para vocês aqui então a ideia brilhante que o João Dória teve para enganar os investidores. Vejam que ideia genial que ele teve aqui e escancarada assim, né, para todo mundo saber. Se eu tiver o privilégio de ser eleito presidente da República, vou privatizar a Caixa Econômica Federal, sim. Sabe por quê? Opa, por que, João Dória? Conta pra nós aí. Em alguns anos ela não vai valer nada, ela vai valer pó. Você não vai ter mais. Ah, então ele quer vender uma coisa que não vai valer nada. Aí quem comprar agora, daqui a pouco eu volto, hein? Mais bancos com agências. O mundo será totalmente digital, totalmente nas nuvens. Ou seja, o valor de uma instituição financeira hoje, como a Caixa, já é muito menor do que há 2 anos. E daqui a 2 anos será menor ainda. E daqui a 10 anos nem existirá mais. Olha. Correios é a mesma coisa, você falou certo. O valor dos Correios hoje já não é o mesmo de 2 anos atrás, que já não é o mesmo de 4 anos atrás. Se não privatizar logo, além de ela perder o efeito, ela se acaba e se autodestrói sem valor nenhum. E aí vão acabar os empregos, aí vai reclamar de quem? Ah, então vamos pensar aqui então, João Dória. Então o João agora teve uma ideia seguinte, já que não vai valer nada daqui a 10 anos, vamos vender, né, para pegar aqui alguma coisa, para ganhar um trocadinho em cima disso. Se a gente olhar assim de maneira rasa, de maneira superficial, parece, puxa, né, o João Dória realmente ele conseguiu pensar numa coisa que ninguém pensou ainda. Ô João, mas se não vai valer nada, por que alguém vai querer comprar? Algo na casa dos bilhões, né? Porque não é assim, vou ali comprar a Caixa por R$100. O investidor, que tem uma equipe lá muito qualificada para atender os interesses dos investidores, fazem estudos a médio e longo prazo para avaliar a viabilidade da compra da Caixa, dos Correios ou de qualquer outra estatal. Então será que eles são tão amadores assim, João Dória, para não levar em consideração onde a Caixa pode estar daqui a 10 anos? Ou o que os Correios poderão fazer daqui a 10 anos? Então, né, tipo, vamos fazer uma caridade com o Brasil, vamos ali comprar algo e aí beleza, daqui a pouco tempo não vale nada mesmo, né? Mas dinheiro tá sobrando, então vamos torrar dinheiro. Então é óbvio, Dória, que a Caixa e os Correios existirão daqui a 10 anos. Não nos moldes de hoje, certamente não. Estes dois aqui, tesouros, patrimônios públicos, precisam se adaptar à nova realidade. Então daqui a 10 anos, certamente a Caixa não vai ter a quantidade de agências que tem hoje. Estou aqui chutando, né? Aquilo que os Correios fazem hoje podem ser adaptados de acordo com a nova realidade. Isso precisa o quê? Investimento e lucro para isso eles dão. E lucro não deve ser só a finalidade por si só de uma estatal. Ela cumpre outros objetivos. São estatais estratégicas. E eu não sou contra privatizar algumas coisas, mas tem coisa que não dá. Vamos pegar a Caixa. O Brasil hoje, nesse momento, depois de 4 mandatos do PT, ainda concentra em 80%, 85%. Na verdade, com o PT aumentou bastante. Chegou hoje em torno de 80%, 85% das transações financeiras na mão de 5 bancos. E só um é 100% estatal, que é a Caixa, que deveria concorrer de verdade. Mas eu sou cliente da Caixa e sou cliente de um banco privado também. E eu posso dizer, você percebe diferenças sutis. Ora a favor da Caixa, ora contra a Caixa. Então ela, que um banco deveria então forçar os outros a reduzir taxas, a reduzir juros, a reduzir multas, enfim, atendendo também o povo. Mas não, acaba entrando nessa negociata. O cartão de crédito no Brasil hoje cobra uma taxa no rotativo de mais ou menos 350% ao ano. As justificativas são muitas, o risco, não sei o quê, tudo conversa fiada. Cheque especial no Brasil está girando em torno de 120% ao ano. Era pior, era mais de 200%. Aí o Banco Central, há uns 2, 3 anos, mudou e colocou lá um certo limite. Empresário hoje, que tiver uma ficha boa no banco, ele vai conseguir um empréstimozinho aí a 2% ao mês. Enquanto os seus concorrentes lá fora, em outros países, conseguem 2%
ao ano. Então tudo isso prejudica o país. Então a Caixa tinha que concorrer de uma forma mais efetiva contra esses poucos bancos privados que nós temos. E falando um pouco dos Correios, nos Estados Unidos se tem lá uma estatal que tem séculos de existência. Será que os Estados Unidos, enfim, são idiotas de manter esse serviço na mão do Estado? Não é burrice deles não, porque os Correios aqui no Brasil cumprem uma função muito importante, inclusive de entregar encomenda onde dá prejuízo. No Brasil, por exemplo, nós temos aí em torno de 5.200 agências, ou cidades, melhor dizendo, que dão prejuízo, e em torno de 300 e poucas que dão lucro. E a partir disso, você tem o que se chama de subsídio cruzado, em que o lucro de um local, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, as principais cidades do Brasil, faz com que o Correio consiga atender também cidades que dão prejuízo, porque as pessoas que estão nessas cidades deficitárias, elas teriam que pagar muito mais caro para receber sua encomenda em casa, ou nem receberiam. Então esse é um ponto importante que é preciso destacar. Subsídio cruzado, estou citando o exemplo dos Correios, mas vale para outras estatais também. Então não é só o lucro que a estatal deve visar. O Mourão, inclusive, teve uma ideia quando estava ali mais quente a discussão sobre a privatização dos Correios e está voltando. Mourão disse que se as cidades ficarem desabastecidas, desassistidas, é só o Estado criar uma estatal para atender essas cidades que ficarem descobertas. É do tipo assim, privatiza os lucros e socializa o prejuízo. É inacreditável. Agora, isso que eu falo aqui não quer dizer que não se tenha que repensar algumas estratégias e fazer melhorias na gestão dos Correios, da Caixa, da Petrobras. Então, o Dória, inclusive, junto com o Sérgio Moro, dizem abertamente que tem que privatizar a Petrobras. Só que o que nós temos hoje é um monopólio na mão da estatal, só que atende aos interesses dos acionistas, mas a estatal tem o controle. Bolsonaro muda essa política de preço quanto quiser. Falta é vontade política, falta é compromisso com o povo. Mas o compromisso dele, na verdade, qual que é? Com a elite financeira, com a banqueirada, com os acionistas. Se Bolsonaro quiser, como o Estado detém o controle da Petrobras, muda. Agora, se você privatiza, não vai ter aqui 30, 40 petroleiras concorrendo, você vai ter um monopólio privado, então, e vai piorar muito. Aquilo que está ruim hoje pode piorar na mão do Dória ou na mão do Sérgio Moro. Então, sem medo de errar, essas ideias de sair privatizando tudo, isso agrada muita gente, porque eles criam ali um espantalho em torno da estatal como se fosse cabide de emprego. Opa, vamos melhorar a gestão. Não tem muita corrupção. Vamos criar mecanismos para evitar e, descobrindo a corrupção, que os culpados, as pessoas, sejam punidas. Mas eles tentam criar esse discurso para criar esse clima também na sociedade de que estatal não presta, de que estatal não vale nada. Insisto, tem estatal que não faz sentido existir, mas algumas, e eu cito aqui essas três, Caixa, Correios e Petrobras, não podem ser privatizadas. Inclusive a Petrobras, se for o caso, seria interessante o Estado montar um plano ali para readquirir algumas ações e aumentar a participação do governo delas, para que esse lobby que existe desses acionistas, na maioria estrangeiros, deixe de existir ou diminua, se for o caso, para que o Brasil consiga de fato ter mais autonomia sobre a política de preço da Petrobras e o presidente eleito, que Bolsonaro está rendido, consiga ter mais forças para de fato colocar a Petrobras em prol do desenvolvimento do país e não simplesmente em prol de atender aos interesses dos acionistas, que são importantes. Não estou aqui também criminalizando quem compra ação, não é esse o ponto, mas Petrobras, Correios, você tem Eletrobras, Caixa Econômica e outras estatais são fundamentais para o desenvolvimento do país, embora eu reconheça que, por exemplo, a Caixa, inclusive nesse momento, apesar de colaborar bastante com o Brasil, podia ter um papel ainda mais importante para a gente ajudar, como eu disse antes, a aumentar a concorrência entre os bancos, forçando os outros a reduzir taxas de juros, brigando pelo cliente, É essa coisa aí da concorrência. Isso tinha que ser feito, acaba não sendo, porque nós temos Paulo Guedes, ministro da Economia. Paulo Guedes que se encaixaria perfeitamente como ministro no eventual governo Dória e também Sérgio Moro. Inclusive, o Paulo Guedes chegou a dizer numa comissão lá no Congresso de que ele foi sondado pela Dilma para ser ministro dela. A Dilma que depois colocou ali o liberal, amigo de Paulo Guedes, Joaquim Levy. Nada contra você ser amigo de quem é liberal. É só porque muitas vezes acabam pensando bem parecido e o que muda muitas vezes é só um detalhezinho aqui, outro ali. E a gente viu na prática, os malefícios
do Joaquim Levy à frente do Ministério da Fazenda da Dilma durante um ano e estamos sentindo agora os malefícios de ter Paulo Guedes como ministro da Economia nesse desgoverno Bolsonaro. Meus amigos, então é isso. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando. Valeu!